Hoje, no podcast do Quem Ama Não Esquece da Band FM, como fugir de uma mentira. Na Band FM, quem ama não esquece. É duro quando a gente tenta ser o melhor possível. Quando a gente tenta ser uma boa pessoa, uma pessoa honesta, de caráter. Mas aí vem alguém que com uma única atitude acaba destruindo tudo mesmo de uma hora para outra. A minha história começa quando eu conheci a Kátia. Na verdade, começa até um pouco antes. Eu já tinha sido casado, mas acabou não dando certo. E depois de 11 anos, eu me separei. Depois da minha ex-esposa, eu nunca mais consegui me envolver com ninguém. Por mais que eu saísse com outras mulheres, nenhuma fazia o meu coração bater mais forte. Até que a Kátia apareceu. Ela era um pouco mais velha do que eu, mais experiente. Mas ela tinha uma coisa que me atraía, sabe? Uma coisa que nenhuma outra mulher tinha. Eu não sei explicar. Mas desde o nosso primeiro encontro, eu já fiquei apaixonado por ela. Eu nunca fui casada como você, né? Mas eu tenho uma filha de 16 anos. Eu tenho uma menina também. Ela tem 9 e, é o amor da minha vida. Ah, eu entendo, viu? Filhos são tudo, né? São mesmo. Eu fui abandonada pelo pai da minha filha. Eu estava grávida ainda na época. Então, sempre fomos só nós duas a vida inteira. Puxa, deve ter sido difícil pra você, né? Mas eu não me queixo não, viu? Hoje ela já é uma moça linda, muito educada, gentil. É a filha que eu pedi pra Deus. Nós ficamos horas falando das nossas vidas. E cada minuto eu me apaixonava ainda mais. Ela era uma mulher muito guerreira. Tinha uma história de batalha, sabe? Se virou a vida inteira sozinha e passou por cada coisa. Não tinha como não admirar. Cada vez mais eu ia tendo certeza de que ela era a pessoa ideal para eu ter do meu lado. Eu já tinha saído com outras mulheres, conhecido muita gente, mas com ela estava sendo tudo diferente. Só que a Kátia preferia ir com mais calma, porque além do ex, pai da filha dela, ela tinha tido outras experiências amorosas muito ruins. Então eu concordei, falei que tudo aconteceria no tempo certo, no tempo dela. E assim foi. Fui conquistando a Kátia devagar, mostrando que ela podia confiar em mim e que eu era uma boa pessoa. E assim, nós começamos a namorar. A partir desse momento, tudo ficou muito intenso. Por exemplo, eu logo conheci a Yasmin, filha da Kátia. E a gente também se deu muito bem. Ela também conheceu a minha filha. E deu tudo certo. Mas alguns meses depois que a gente começou a namorar, eu acabei perdendo o emprego. E fiquei arrasado. No começo eu até consegui segurar as pontas. Mas os meses foram passando e eu não arrumava nada. As contas começaram a atrasar e eu já não sabia como pagar. E foi aí que a Kátia me convidou para morar com ela. Com ela e com a filha, Yasmin. Eu perguntei se ela tinha certeza e ela afirmou que sim. A gente foi amadurecendo a ideia. Eu amava a Kátia e morar com ela não era só bom porque eu ia economizar o meu aluguel, mas porque ter ela todos os dias comigo era tudo o que eu mais queria. Então eu fui. O que eu não sabia era que isso ia acabar com a nossa vida. No começo foi tudo certo. Eu estava muito feliz de viver com a Kátia. Ela se mostrava cada vez melhor para mim. E eu via que eu não tinha me enganado quando eu achei que ela era a mulher da minha vida. Ela me dava muito apoio, não me deixava ficar para baixo.
A cada não que eu recebia numa entrevista de emprego, ela ia lá e me colocava para cima, sabe? Me incentivava para não desistir. Por outro lado, eu ajudava também bastante com as coisas de casa, que era o que eu podia fazer naquele momento. Mas tudo estava bem, tudo estava indo bem. De repente eu comecei a perceber algumas atitudes esquisitas da Yasmin, a filha da Kátia. É horrível dizer isso, ainda mais de uma menina de 16 anos. Mas olha, acredite no que eu vou falar. Essa menina de santa não tinha nada. No começo eram só algumas coisinhas soltas assim. Até cheguei a pensar que eu estava imaginando coisa. Mas aí foi ficando cada vez mais descarado. A Yasmin, filha da Kátia, começou a dar em cima de mim. Ela ficava mostrando o corpo de propósito, sabe? Rebolando, se apoiando de uma forma que eu visse, que eu a visse. Eu ficava todo constrangido. Mas ela me provocava. Me provocava mais e mais. Perguntava se eu não achava ela bonita, se o corpo dela não era mais atraente que o da mãe. Olha isso. Chegou nesse ponto. Eu tentava com cuidado falar para ela parar com aquilo. Mas de verdade eu não sabia ao certo o que fazer. Eu devia ter contado para a Kátia desde o começo, sabe? Mas eu fiquei sem graça. A Kátia era louca pela filha. Achava que era a menina mais fofa do mundo. E aquilo ia ser uma decepção enorme, sabe? Se eu contasse a verdade. Então eu me esquivava, mandava ela parar com aquelas brincadeiras, saía de perto. Mas ela não desistia, impressionante. A menina era um terror. Ela era ruim, malvada mesmo. Que outro tipo de coisa eu posso falar de uma pessoa que dá em cima do namorado da mãe? E o pior é que a Kátia realmente nem sonhava o tipo de filha que ela tinha. Que cara é essa, André? O que aconteceu? Nada, Kátia. Nada. A Yasmin tem namorado. Eu tô morando aqui já há algum tempo. Eu nunca vi ela com ninguém. Imagina. Que isso? A Yasmin tem essa cara de moça, mas ela ainda nem pensa nessas coisas. Que isso? É uma menina. Melhor assim, né? O que eu posso dizer é que a minha vida virou um verdadeiro inferno. Um inferno. Eu vivia com medo de ficar perto da Yasmin. Principalmente sozinho, porque ela estava cada vez pior. Cada vez mais atirada. Um dia ela chegou a pegar minha mão e passar pelo corpo dela, perguntando se eu não pensava nela. Chegou ao ponto de dizer se eu não queria visitar ela à noite no quarto dela. Olha isso, o que era aquilo? Uma menina. Para mim, era uma menina. E mesmo que não fosse, eu amava a Kátia. Estava muito feliz com ela. E eu não queria que nada atrapalhasse o nosso relacionamento. Ela estava fazendo tanta coisa por mim. Eu tentei várias vezes criar coragem para falar, mas sempre que eu começava, eu travava. Sempre amarelava na hora. Eu pensava que a Kátia, sei lá, poderia achar que eu é que estava dando em cima, sabe? Eu é que estava provocando essa situação. Olha, eu rezava para conseguir o emprego logo, porque assim eu passaria mais tempo fora, sabe? Mas estava difícil. Aí um dia, perdendo completamente a noção de tudo, a Yasmin esperou um momento em que a Kátia não estava e partiu para cima de mim. Ela me atacou. Ela me beijou. A menina me agarrou. Eu fiquei em choque. Eu empurrei ela com força, gritei para que ela nunca mais fizesse aquilo, nunca mais se aproximasse de mim. Ali eu vi que eu estava perdido. Aquela menina que de menina não tinha nada. Ela me olhou com ódio. Com ódio. Perguntou o que a mãe dela tinha que ela não tinha.
Ficou insistindo para eu falar por que eu não me interessava por ela, se ela era muito mais bonita, mais jovem. A única coisa que eu pensava é: coitada da Kátia. Coitada, ela fazia de tudo pela filha. E a filha era uma cobra. Como alguém podia ser tão ruim? Como? Naquele dia que ela tentou me agarrar, ela ainda saiu aos prantos, dizendo que eu ia me arrepender de ter humilhado ela. Que eu ia me arrepender muito. Botou o dedo na minha cara e disse isso. Eu precisei sair para dar uma volta e esfriar a cabeça. Quando eu voltei, eu encontrei a Yasmin chorando, na sala, do lado da mãe. Ai, que bom que você chegou. Como é que você pôde? Eu te coloquei dentro da minha casa e você... Eu o quê? O que foi, Kátia? Não sei o que ela tá falando pra você, mas eu posso imaginar e é tudo mentira. Não tenta me dizer que a minha filha mentiu pra mim, porque não vai colar, André, não vai. Um homem como você, tentando se aproveitar de uma menina. Que absurdo! Ela tem só 16 anos, André. A Yasmin me contou tudo. Ela falou que você é obcecado por ela, que você fica olhando, se insinuando, falou um monte. É mentira! Um monte de coisas que você fica fazendo, uma sem vergonhice só. Kátia, pelo amor de Deus! Isso é um absurdo, isso é mentira dela. Foi ela, é ela que partiu pra cima de mim, tentou até me beijar. Chega, André. Eu tô com nojo de você, nojo. Eu não posso mais nem olhar pra sua cara. Era isso, né? Você só queria uma trouxa pra te sustentar. Enquanto eu trabalhava, você dava em cima da minha filha. Até perguntou outro dia se ela não tinha namorado. Seu nojento, seu canalha. Vai embora daqui, vai embora, sai daqui. Eu não podia acreditar. Aliás, eu não queria acreditar, né? Aquela menina era muito pior do que eu imaginava. Mas eu não desisti fácil, não. Eu fiquei ali, conversando com ela, me justificando, dizendo que era mentira, que eu amava ela e que a Yasmin era um demônio. Mas quanto mais eu falava, mais a Kátia ficava brava comigo, sabe? Eu não posso nem julgar. Ela me conhecia há alguns meses. E era a filha dela falando, né? Era papel dela ouvir e acreditar na filha. Era papel dela tentar proteger a Yasmin, até porque a filha dela mentia bem demais. Pelo amor de Deus, que demônio. Eu me coloquei no lugar dela. Se fosse minha filha, eu também poderia acreditar nela Enfim, era tão injusto comigo. Pela primeira vez em anos eu estava gostando de uma mulher de verdade. Eu estava apaixonado de verdade pela Kátia. Eu estava querendo passar o resto da minha vida com ela. E por conta de um capricho de uma adolescente, eu estava perdendo tudo. Mas por que a malvada tinha feito isso comigo? Por que a Yasmin fez aquilo? Era só vingança? Era só porque eu não quis ficar com ela? Eu nunca imaginaria isso, sabia? Fiquei arrasado, desolado. E depois de tentar insistir por horas, eu tive que ir embora, porque a Kátia não queria mais nem me ouvir. Disse que se eu continuasse ali, ela chamaria a polícia. Ela me denunciaria. Olha isso, gente. Foi horrível. Além de achar que eu estava tentando alguma coisa com a filha dela, ela ainda achava que eu só estava vivendo lá para me aproveitar. Eu nunca me senti tão mal na minha vida. Sentimento horrível, sabe? E eu não pude fazer nada. Mas eu não desisti. Durante dias eu continuei procurando a Kátia, tentando fazer ela acreditar em mim, mas não teve jeito. A coisa ficou irreversível. Ela nunca ia ficar contra a filha. Nunca ia ficar a favor de mim. Depois de tanto insistir, eu fui obrigado a desistir.
E foi dessa forma horrível que eu acabei perdendo um grande amor. Por conta de um absurdo, né? Por ter simplesmente sido fiel e não ter contado para ela que a filha dela não era aquela santinha. Eu me arrependo muito de não ter conversado com a Kátia logo que Yasmin começou com aquelas coisas. Talvez, não sei, acho que nem assim ela ia acreditar em mim, né? Difícil. Infelizmente, eu não tenho mais o que fazer. Eu só resolvi escrever a minha história para a Band FM, para o Quem Ama Não Esquece, como uma última tentativa. Já tentei de tudo, né? Eu sei que a Kátia adora esse programa. E ela pode estar ouvindo. Então eu te peço, meu amor, só mais uma chance. É a única coisa que eu quero. Que você me escute de verdade. Que você tente entender a situação e que... Olha, eu juro, você é a única mulher da minha vida. Eu juro, eu jamais faria uma coisa feia dessas. Por favor, acredite em mim. Por favor, me dê essa chance. Vamos pelo menos conversar. Por favor. Quem ama não esquece. Band FM.